Até aqui, o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita misericórdia, tem cuidado do nosso viver diário. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Que os Senhores possam serem visitados, que o Santo Espírito possa iluminar a mente dos senhores, para que nós possamos compreender estas verdades. Deixe preparado aí o seu copo com água. Se os senhores crerem, participem das bênçãos comigo. Eu estou editando uma série de estudos falando sobre os adventistas. Nada pessoal, são verdades para que, quem sabe, ao menos um adventista vê estes estudos e despertem para o Evangelho da salvação. Despertando para o Evangelho da salvação, provavelmente serão salvos. As possibilidades de perdermos a nossa salvação dentro de uma seita, ela é imensa, é muito grande. Por quê? Por causa das doutrinas, das inverdades pregadas dentro de uma seita. Então as possibilidades de perdermos a nossa salvação dentro de uma seita, ela é muito grande. E muitos adventistas não creem, não acreditam que a adventista do sétimo dia é uma seita. E eu diria, ela vai além de uma seita. Porque eles são tardios em crer. E eu tenho falado aqui nos estudos, muitos pastores vão nos terreiros de Umbanda para fazerem pacto com os espíritos, para o crescimento do seu ministério. No caso dos adventistas, a Ellen White fez isso na maçonaria, ela com seu esposo. Eis o porquê este ministério chegou a mais de 20 milhões de membros. Pacto feito com os encostos da maçonaria. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, exaltado Senhor, seja a glória do Santo Espírito. Nos dê sabedoria, meu Pai. Ilumine a mente e o espírito deste homem e desta mulher, para que possam compreenderem estes ensinamentos para a glória do seu nome. 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. O apóstolo falando ali. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. No caso dos adventistas, eles são propriedade exclusiva do sétimo dia. Aí está, vejam, senhores, igreja é o povo,
adventista prega o advento do sétimo dia, isto não é nome de igreja evangélica, nem ao menos de uma igreja cristã, seja ela com qual segmento, nem de uma igreja evangélica, nem de uma igreja cristã evangélica. Então vejam, senhores, os adventistas são povo de propriedade exclusiva do sétimo dia. E o que fez aquela que fundou este ministério? Excluiu o Santo Espírito deste ministério. Durante 20 anos lá estive, nunca ouvi alguém mencionar o nome do Santo Espírito. Nem eu. Dirigi algumas igrejas, mas nunca falava do Santo Espírito. O que Ellen White fez? Excluir o Santo Espírito deste ministério. Depois, assentar no lugar do profeta da igreja, Cristo. Veja aí, senhores, se este é o proceder de uma igreja, ao menos evangélica, tirar o Santo Espírito da igreja e ocupar o lugar de Cristo, o profeta da igreja. Aí vejam, senhores, somente estes dois pecados, somente estas duas falhas, podemos encontrar em falta no dia do juízo. Só estes dois. Tirar o Santo Espírito da igreja, conduzir um ministério através dos sonhos, visões, e ocupar o lugar de Cristo. Os adventistas, eles são frios como uma geladeira, duro como a pedra. Eles não acordam para estas verdades. Isso aqui não só pode estarem enfeitiçados. E eu acredito piamente que o ministério adventista foi entregado às entidades da maçonaria. Porque os adventistas, ao ouvirem estas verdades, para eles é mesmo que nada. São frios como a geladeira e a mente deles dura como a pedra. No judaísmo, nenhuma mulher pode fundar uma seita. Não tem condições de uma mulher fundar uma seita, porque ela não tem autoridade. Nunca na história, eu não conheço. No cristianismo, mulher não pode fundar uma igreja cristã evangélica. Jamais. E aí vejam, senhores, se formos classificar, adventista não é uma seita, porque uma mulher não pode fundar uma seita, não é uma igreja cristã evangélica, não tem uma classificação. Pode ser uma empresa que prega o evangelho, um evangelho. Então aí vejam, senhores, este pecado de ocupar o lugar do profeta da igreja, excluir o Santo Espírito de um ministério, esse ministério tem tudo para ser levado em juízo.
uma igreja ao menos evangélica. Ela não prega guarda da lei, ela não prega regime alimentar. Isto é judaísmo, velha aliança. Não tem uma mulher como profetisa de uma igreja, em uma igreja evangélica, em uma igreja cristã evangélica. Isto não acontece. E nesse ministério tem cerca de 30 doutrinas. Nenhuma destas doutrinas são ordenanças do Santo Evangelho. São das mensagens, dos ensinamentos cristãos evangélicos, os ensinamentos de Cristo. São doutrinas de homens, inventadas por eles. E aí vejam, senhores, estas duas faltas de Ellen White, somente estas duas, excluiu o Santo Espírito da igreja, dirigir a igreja através dos seus sonhos, visões, ocupar o lugar de Cristo. Isso aí só leva qualquer ministério ao julgamento final. E aí vejam, senhores, os adventistas deveriam pregar a volta do advento do sétimo dia. É o nome da igreja. Eles não poderiam pregar a volta de Cristo, porque o nome da igreja é advento do sétimo dia. Deveria pregar o advento do sétimo dia. Deveria pregar a volta de Ellen White, porque é a profetisa da igreja, é a profetisa deles. Nós que cremos, que pregamos o evangelho da salvação, cremos na sã doutrina, pregamos o retorno do profeta Cristo, o grande comandante, porque Cristo é o nosso profeta. Já os adventistas, a profetisa deles é Ellen White. Então, deveriam pregar o retorno de Ellen White. Muitos dos senhores, quem sabe, alguns adventistas, irão ver este estudo, irão dizer: olha, eu não sou do sétimo dia, eu sou de Cristo. Eu não aceito Ellen White como profetisa da igreja. O meu profeta é Cristo. Mas continua dentro deste ministério, alimentando estas heresias com seus dízimos e com as suas ofertas. No fundo, senhores, creem nestas heresias, porque apesar de muitos não crer nas doutrinas adventistas, como eu sei que não crê, Ellen White como profetisa da igreja, mas continuam alimentando estas heresias com os dízimos, com as ofertas. No fundo, crer. Então, recapitulando, muitos adventistas não dão por fé que esse ministério é uma seita, é uma das piores seitas. As possibilidades de perdermos a nossa salvação em uma seita é grande, por causa das inverdades pregadas dentro de uma seita. Nós somos um povo
de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que têm Cristo como seu profeta, que creem na sã doutrina. Os adventistas são povo de propriedade exclusiva do sétimo dia. Os dois grandes pecados que Ellen White fez, que levará qualquer ministério ao julgamento: excluir o Santo Espírito do ministério, conduzir o ministério através de sonhos e visões, ocupar o lugar do santo profeta Cristo. Não há como este ministério não ser levado ao julgamento. Não tem como. Estes dois pecados levam qualquer ministério, qualquer pessoa ao julgamento. E eu irei editar aqui, para a glória do Santo Espírito, alguns estudos aconselhando para a salvação dos adventistas que fique em casa, congregue em casa. Santo Espírito está me dando sabedoria. Irei editar nada pessoal, apenas para ajudá-los. Seus senhores creem, despertem para o evangelho da salvação, para a sã doutrina, o evangelho que cura, salva, transforma e liberta, reprisando as possibilidades de perdermos a nossa salvação dentro de uma seita tal qual a seita dos adventistas. Ela é imensa, ela é muito grande. Por quê? Por causa do que eu estou falando aqui. A exclusão do Santo Espírito, as doutrinas, uma mulher que ocupa o lugar de Cristo dentro da igreja. Não tem como um ministério tal qual este não ser levado ao julgamento. E os senhores que frequentam este ministério ou que desejam frequentar, saibam destas verdades. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Abra a mente e o entendimento deste homem e desta mulher para crer, meu Pai, nessas verdades e a cada dia despertar para a salvação. Consagra esta água com o teu poder, na glória do teu nome. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé. Estenda suas mãos para cá. Irei pedir ao Santo Espírito para consagrar as suas mãos. Quando os senhores colocarem no alto da cabeça, toda falsa doutrina, todo mal será lançado por terra. Estenda suas mãos para cá, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarem no alto da cabeça toda falsa doutrina, tudo aquilo que não procede do Senhor, será repreendido para a glória do teu nome. Coloque as suas mãos no coração ou no alto da sua cabeça e creia, meu Pai. Passa com teu poder do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, toda a falsa doutrina, toda obra que não procede do Senhor. Na autoridade que puseste em minha vida, eu repreendo este mal com fogo do Espírito, para o inferno maligno, na autoridade que há na palavra do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador,
Jogue as suas mãos para trás com fé. E diga: sai da minha vida, sai do meu espírito, sai dos meus caminhos, sai para o abismo maligno. Receba a paz, a libertação, a proteção, a companhia do Senhor no seu viver diário, para a glória do Cordeiro. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos aqueles que fazem parte do seu caminho, dando-lhe a sua proteção no seu viver diário, para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.